Então vamos lá, então, vamos dar início aqui a mais um encontro da nossa disciplina de filosofia, aqui com os estudantes e as estudantes do nosso terceiro ano do ensino médio. Então, de bate-pronto, nós estamos entrando na terceira semana, no quarto volume, na verdade, do nosso programa de estudo tutorado. Está aqui para vocês verem, o PET 4, do terceiro ano do ensino médio diurno. Não tem diferença do conteúdo que é feito para o diurno e o noturno, né? Enfim. Então, vamos colocar de imediato aqui na primeira semana do nosso conteúdo filosófico. Deixa eu passar rapidinho aqui. Então, primeira semana. Esse PET 4 de filosofia, ele manteve o mesmo conceito, a mesma proposta, na verdade, metodológica, que está posta desde o segundo PET, na nossa área, que é sempre trabalhar temas e autores de 4 momentos da história da filosofia. Então, este aqui, como a gente vai ver, deixa eu voltar lá no início dele, para vocês vejam, aqui no nosso sumário. Então, esse PET, assim como os outros, trata sempre de algum elemento, algum filósofo, algum tema na antiguidade. Nesse, o filósofo trabalhado da antiguidade nem antiguidade, da Idade Moderna, da Idade Média, que é São Tomás de Aquino. Mas o que diferencial aqui é o trabalho com a filosofia de 2 filósofos já do século XIX, o Arthur Schopenhauer e a questão do mundo como vontade de representação. Schopenhauer é filósofo contemporâneo do Hegel, século XIX, né? Tá dentro do romantismo. Ele é um antirromântico, na verdade. O Marx e Nietzsche. Então, são 3, se a gente pensar bem aqui, talvez a proposta melhor fosse trabalhar com 4 autores do século XIX, que é o que está sendo colocado aqui, e talvez Tomás de Aquino está um pouco deslocado nessa proposta aqui. Mas vamos lá, então, vamos pegar aqui a nossa primeira semana. A primeira semana, ela coloca aqui, ela nos traz a reflexão de um filósofo importante da Idade Média, talvez é o filósofo mais proeminente da Idade Média, que é o São Tomás de Aquino. Você tem outros filósofos importantes, como Duns Scoto, Pedro Abelardo, os árabes Avicena e Maimônides, mas o filósofo por excelência da Idade Média é São Tomás de Aquino. A Idade Média, ela por excelência, a filosofia representa, do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista mais formal, ela representa esse esforço, ou ela é caracterizada por esse esforço de síntese ou de harmonia entre fé e razão, onde a razão, por óbvio, estaria subordinada à fé e a razão sendo campos de excelência do conhecimento humano, porque provém de Deus, mas a fé seria superior à razão. Então, a Idade Média, como vocês já estudaram, já viram, começa com a queda do Império Romano do Ocidente em 475 depois de Cristo, e a Idade Média e a queda do Império Romano do Ocidente dá início ao que nós chamamos da Idade Média, tomar um pouquinho de água, porque está muito quente, né? Desse processo de descentralização e de autonomização do poder entre os nobres, que são o que a história chamou de senhores feudais, e do ponto de vista da filosofia e do ponto de vista do conhecimento, você tem aqui um monopólio desse conhecimento pela Igreja Católica no Ocidente. Então, daí a Igreja ser a grande patrocinadora, evidentemente, dessa síntese entre fé e razão. A Igreja, com o monopólio do conhecimento, está muito lastreado no fato de que
a reprodução da cultura tal como nós conhecemos, ou seja, os livros, eu tenho vários livros aqui atrás de mim, vocês podem ver, esses livros, eles eram reproduzidos de forma manual e eram reproduzidos geralmente dentro de mosteiros, monastérios ou outros espaços da Igreja Católica. Então, até a invenção da imprensa por Gutenberg em 1453, da máquina de prensar, ou seja, de produzir obras através de máquina, a reprodução dessas obras era feita manualmente. Então, isso também é um dos principais elementos, é o principal elemento do ponto de vista tecnológico, do porquê do saber, da cultura, da educação na antiguidade ser algo tão elitizado, ser algo tão aristocrático. Mas aqui o texto nos coloca, feita essa introdução mais básica sobre a Idade Média, o texto nos coloca aqui dois processos que são bem interessantes aqui. Primeiro, o texto apresenta rapidamente aqui o esforço teológico e filosófico de Tomás de Aquino, né, de São Tomás de Aquino, especialmente em sua Suma Teológica. Eu acho que eu não tenho aqui nenhum livro do Tomás de Aquino para mostrar para vocês, é uma pena. Mas é um dos grandes filósofos da humanidade, e pelo menos do Ocidente, dessa parte do Ocidente, e Tomás de Aquino tenta realizar essa síntese entre filosofia e teologia. Tomás de Aquino, ele é um seguidor por excelência de Aristóteles, e eu até esqueci de mencionar, mas um outro elemento que é muito forte aqui na Idade Média, principalmente na chamada Alta Idade, na chamada Alta Idade Média, que é o período inicial da Idade Média, é o desaparecimento das grandes obras filosóficas da antiguidade, especialmente as obras de Aristóteles depois da queima lá da Biblioteca de Alexandria, no Egito. E parte dessas obras vão ser guardadas pelos árabes por 8 séculos, né? Olha que coisa interessante. E os europeus vão voltar a ter contato com essas obras quando, na região do Mediterrâneo, na região da Itália, você passar a ter, né, na Península Ibérica, sobretudo ali em Espanha, Itália, você passar a ter a reativação das rotas econômicas com os árabes, com a Península Arábica. E aí, essas obras, sobretudo as obras de Aristóteles, vão ter um impulso muito grande na Idade Média. Tanto é que Aristóteles vai ser elevado à condição de o filósofo, porque Tomás de Aquino faz essa aproximação, é o grande patrono, é o grande patrocinador dessa aproximação entre a teologia cristã e a filosofia aristotélica. Então vejamos aqui, a grosso modo, portanto, conhecimento humano é processado de duas fontes. Uma fonte natural, que é essa da razão humana, e uma fonte sobrenatural, que é a revelação divina, que é a fé que está expressa na Bíblia. Deus é a origem dessas duas fontes de conhecimento, porque elas têm domínios distintos. Enquanto a razão, a filosofia e a ciência se operam na lógica de um método, ou seja, conhece através de forma demonstrativa, a fé é um conhecimento que implica a crença na verdade revelada. Essa é a posição aqui de São Tomás de Aquino. E aí, para São Tomás de Aquino, você deve concluir que os dois tipos de conhecimento se dão da seguinte forma: um conhecimento que é sensível, aqui na esteira de Aristóteles, alcançado pelo sentido, apreende-se de forma concreta, particular. Por exemplo, eu pego esse copo, eu tomo essa água. Então, o meu paladar, um dos meus sentidos, estão apreendendo essa água. O conhecimento intelectivo, que é esse que eu estou exercitando aqui, falando da filosofia de Tomás de Aquino, e esse conhecimento intelectivo é também responsável pela captação e pela compreensão de valores importantes ou de valores que são universalizados, como a bondade, a beleza, a justiça, a ideia de homem, de casa, de bem, de relógio, de celular. A teologia, para Tomás de Aquino, é a ciência de Deus, literalmente, a ciência
do conhecimento de Deus, né? Até respeitando aqui a origem etimológica, né, da própria palavra teologia. E esse estudo se dá de duas formas, através da racionalidade, então através do conhecimento racional demonstrado, que é sobretudo conhecimento da filosofia, então pode-se conhecer Deus através da filosofia. Para Tomás de Aquino é possível, e aí ele chama esse conhecimento que se tem de Deus de teologia racional, e o conhecimento resultante da revelação da própria Bíblia, que é a fonte própria do próprio Deus, que é o conhecimento por meio da fé. Para Tomás de Aquino, apesar de razão e fé terem domínios distintos, terem métodos diferentes, em alguma medida, a fé é superior à razão. Então vamos ver aqui, a grosso modo, vamos ver como é que os exercícios, né? Vamos discutir esses dois exercícios. Esses dois exercícios é feito em cima de uma citação de uma encíclica, que é um documento oficial que os papas utilizam para comunicar ao mundo, para comunicar, sobretudo aos católicos, a mensagem da sua santidade, o que a Papa, o que a Igreja está pensando sobre um determinado assunto. Então, vejamos só a carta encíclica de João Paulo II orientando a Igreja acerca da relação fé e razão. Vamos ler um trecho dela. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e quanto os que ensinam a filosofia, para que na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, tenham a coragem de recuperar as dimensões da autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica do pensamento filosófico. Deixe de interpelar-se pelas exigências que nascem da palavra de Deus e tenha a força de elaborar o seu discurso racional e argumentativo de resposta a tal interpelação. Viva em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão assim formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgentemente necessidade, sobretudo nesses anos. A Igreja acompanha com atenção e simpatia suas investigações. Podem, pois, estar seguro do respeito que ela nutre pela justiça, autonomia da sua ciência. De modo particular, quero encorajar os crentes e empenhados no campo da filosofia para que ilumine os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Então, aqui ao final desse trecho da encíclica do Papa João Paulo II, a gente vê a tentativa, a exaltação dessa relação harmoniosa entre fé e razão, entre fé e filosofia, entre fé e conhecimento, entre fé e ciência que a Igreja está defendendo. Então, vejamos só, é um trecho, é uma questão de múltipla escolha, vamos resolver. Nesse trecho da carta do Papa João Paulo II, podemos concluir que fé e razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra. É uma possibilidade. B, a fé advém do próprio Criador, logo a razão nada mais é que um exercício da vaidade humana. Essa aqui está totalmente descartada, porque, até pela leitura que a gente fez aqui do próprio texto, e em momento algum o João Paulo II está defendendo isso. A fé procede da capacidade natural da razão humana, cujo resultado é a filosofia? Não. O que procede, como o próprio Tomás de Aquino mostrou no seu texto, o que procede da capacidade natural é a filosofia, é a ciência, não a fé. A fé tem como origem a revelação divina. E a letra D, a opção D, a razão tem a função de desvalorizar a fé. Logo, o homem tem um livre-arbítrio de escolher viver no âmbito apenas da fé ou da razão. Não foi isso que nem Tomás de Aquino, nem o Papa João Paulo II apresentaram. Eles fazem um esforço, por óbvio, de sintetizar, de harmonizar fé e razão. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A fé e razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra. A questão 2, eu achei a questão 2 assim, bastante complexa, ou seja, porque ela exige de vocês um conhecimento histórico, filosófico e até sociológico um pouco mais aguçado. Vejamos só. O meu apelo, novamente aqui uma citação
da mesma encíclica do Papa João Paulo II, vejamos só. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos a ensinam a filosofia. Vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão, assim, formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. Neste trecho, o Papa João Paulo II aponta a urgência de refletirmos sobre o agir humano no mundo e a necessidade de revermos nossos conceitos das relações humanas. Redige um texto avaliando a realidade da humanidade entre os séculos XX e XXI e por que a urgência de uma reformulação ética se faz tão importante em nossos dias, independentemente do indivíduo professar ou não uma fé. Aqui, como eu falei com vocês, até vou retomar aqui, pode parecer estranho, mas agora faz sentido essa proposta que quem produziu o PET aqui está formulando. Dos 4 autores que a gente vai trabalhar aqui ao longo desse PET 4, pelo menos 2, Marx e Nietzsche, são autores que defendem uma ética, têm uma filosofia, têm uma reflexão que é antirreligiosa, que é contrária a essa harmonia entre fé e razão definida ou defendida aqui pelo Papa João Paulo II e pelo santo, né, por São Tomás de Aquino, pelo filósofo Tomás de Aquino. Então, a questão pede para que a gente avalie aqui, faça um texto avaliando a realidade da humanidade nos séculos XX e século XXI e a urgência de reformulação de uma ética que tenha centralidade aí da questão, uma reformação ética que se faça tão importante nos nossos dias, independente do indivíduo professar ou não uma fé. Então, vejamos só, o que caracteriza ou caracterizou até aqui os séculos XX e XXI? Os séculos XX e o XXI são os 2 séculos em que a morte e a aniquilação total da humanidade, ela é possível simplesmente com apertar de alguns poucos botões. Então, hoje, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia, ou a Rússia e os Estados Unidos, porque a Rússia possui o maior número de ogivas nucleares, são capazes de destruir a Terra várias vezes, todo o planeta Terra várias vezes, se fosse necessário, apertando alguns comandos e liberando algumas ogivas nucleares. Então, o que essa encíclica está apontando? Que é necessário recuperar, primeiro, a ideia da metafísica. O que é a metafísica? É uma construção, um trecho da história da filosofia que se ocupou de tentar, em muitos momentos, demonstrar a existência de Deus, demonstrar a existência da alma, demonstrar a existência de valores e de processos naturalmente superiores por meio da razão. Então, a metafísica foi um esforço de demonstrar racionalmente, a gente pode definir assim, a existência de Deus e da alma por meio racional, por meio da razão. Então, o Papa está apontando para a necessidade de retomar esse tipo de construção. Por quê? Porque esse tipo de construção é importante para se construir um conhecimento, para se produzir uma ética que tenha a centralidade da vida, que tenha a centralidade da partilha como seu elemento central. Só lembrando que o século XX e o século XXI, eu diria também o século XIX, são os séculos que vão fazer triunfar um certo modo de vida, um modo de vida que vem cada vez menos, é um modo de vida permeado pelas preocupações existenciais, pelas preocupações com o fim último da alma humana, com o fim último, com o que vem depois da morte. Então, a encíclica papal está apontando para essa direção, sobretudo em face das guerras, dessa capacidade de autodestruição que foi aguçada e muito desenvolvida ao longo do século XX e do século XXI. Então, a grosso modo, a resposta pode ser feita, pode ser dada nessa direção, ok? Então, é isso aqui a primeira semana.